Graça e paz, amados irmãos, este é o dia do Senhor e eu convido a todos a abrir a Escritura no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Oremos antes da leitura, clamando por iluminação do Espírito. Santo e eterno Deus, estamos diante do Teu livro que é instrução para o Teu povo, livro inspirado, infalível, inerrante e suficiente para tratar os dramas da nossa alma, do nosso coração. Que o Senhor ilumine agora a leitura, também a exposição da Tua palavra, alcance o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 3, do verso 21 ao 26, o tema desta manhã é argumentos para caminhar na sabedoria. E diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares não temerás, deitar-te-ás, o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. O livro de Provérbios foi escrito num gênero textual muito peculiar. É um livro de sapiência, é um livro de sabedoria. O que seria isto? São ditos experimentáveis que possuem alta capacidade ou probabilidade de ocorrerem na vida daquele que pratica. Dessa forma, então, são conjuntos de verdades experimentáveis e observáveis na vida daquele que se propõe a trilhar este caminho, que é o caminho da sabedoria. Era algo muito comum nas sociedades do antigo Oriente Próximo ocorrer uma reunião em compêndio da sabedoria milenar, da cultura da época. No entanto, Salomão, o rei que substitui Davi, que assume o trono de Davi, o filho de Davi, naquele relacionamento com Batseba, um filho vindo de um problema da queda, e que Deus utiliza para alargar o seu reino, para cumprir os teus propósitos desde antes da fundação do mundo, para manifestar o ungido do Senhor, para ser tipo de Cristo. Este rei, ele se propõe a escrever sobre a verdadeira sabedoria. Não era a sabedoria do antigo Oriente Próximo, mas agora o princípio da sabedoria, como ele mesmo define no capítulo 1, verso 7, é: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que Salomão está dizendo então é que, ainda que os povos observem, experimentem coisas e acumulem conhecimento, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria é temer a Deus. E temer a Deus não é meramente ter respeito por Deus. Nós estamos falando da Santíssima Trindade, aquele de quem Isaías se aproximou numa visão e viu os anjos cantando: Santo, Santo, Santo. É um Deus santíssimo, é um Deus irado, é um Deus justo, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. É o todo-poderoso Deus, é um Deus temível. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, temor do Senhor é muito mais do que respeito. É também respeito, mas é ter medo, é tremer. É temer e tremer diante dele. Porque o autor aos Hebreus, ele diz: aproximemo-nos, portanto, com temor e tremor, com reverência,
diante de Deus. Nós estamos diante do Senhor esta manhã, é o dia do Senhor. Necessário temer a Ele, é necessário preservar a sabedoria. E neste contexto, então, Salomão escreve este livro, e ocorre sim uma compilação, mas fato é que o texto recebido é o texto inspirado, é o texto inerrante, é o texto que nós devemos ler e aprender da revelação do Senhor. Somente então com um relacionamento pactual, um relacionamento de paternidade, que nós podemos alcançar e ter a verdadeira sabedoria. Mas por que devemos guardar e preservar e caminhar neste caminho da sabedoria? Primeira coisa que nós vemos nesse verso 21 é porque há uma possibilidade de desvio, de esquecimento. É preciso preservar, porque o método da escritura de aprendizado é repetição, é memorização, é contrário a tudo aquilo que a pedagogia moderna diz, que é uma construção social, ou que é uma socialização do conhecimento. Não, é revelação que alcança o homem e precisa ser preservado, é preciso ser memoriável. O autor inspirado chama-nos a termos os olhos atentos. Ele diz: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. É algo que deve estar diante dos olhos do filho, é algo que deve estar sempre presente à mente do filho. E Deus estabeleceu o seu santo dia do Senhor. Domingo após domingo nós temos a santa convocação solene para estarmos aqui, diante da palavra de Deus, a ouvirmos a exposição da palavra de Deus, para corrigirmos os nossos caminhos. Porque essa mesma palavra diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. E os irmãos estão lembrados que em Juízes não havia palavra de Deus, cada um seguia o seu próprio coração. E Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, é totalmente enganoso. É necessário que a revelação de Deus alcance o homem, alcance o coração do homem, e cative este coração corrupto, maligno, numa transformação radical, que agora ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, e não se afasta desta sabedoria, essa sabedoria prática, experimentável, vivenciável, dia após dia, com Deus pactual, com Yahvé, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A repetição é algo constante na Escritura. Paulo fala a Timóteo: lembra-te destas coisas. Tiago fala: lembra-te. Mas Tiago dá um passo a mais: não sejais somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Não curiosamente, Tiago, no Novo Testamento, é chamado de o Provérbios do Novo Testamento. Então, Deus, Ele aprove preservar a sua revelação de um modo especial. Ele escolheu homens santos, Ele escolheu homens separados para uma obra, para escrever a Escritura. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e muitas vezes aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho, e o Filho estabeleceu os apóstolos, e os apóstolos preservaram a sã doutrina, e essa sã doutrina foi escrita, e hoje está diante de nós essa palavra de Deus, para melhor preservação. Então, filho meu, não te aparte do caminho da sabedoria, mantenha ela diante dos olhos. O judeu, ele tinha a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, como a sabedoria. Nós temos uma revelação completa, que o ápice dela é Cristo Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, porque Provérbios no capítulo 8 e 9 diz que a sabedoria era o arquiteto de Deus, e João no capítulo 1 diz
que todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo é a nossa sabedoria. Toda a Escritura, de Gênesis e Apocalipse, tem um ápice no Filho, em Jesus. Esse é o drama da redenção, esse é o drama da nossa salvação. Então nós devemos sempre lembrarmos do que Deus fez para conosco, da sua obra de redenção. Esta lei do Senhor, que é perfeita, que restaura a alma, ela mostra a nossa condição de totalmente depravados, de totalmente pecadores, de não conseguirmos salvar-nos a nós mesmos, mas aprove Deus intervir na nossa história e nos chamar de um modo irresistível, mudando as nossas disposições íntimas a atendermos o Evangelho. E como nós hoje cristãos, no século 21, podemos lembrar destas coisas? Os métodos que Deus estabeleceu foi presença no culto, sacramentos, dia do Senhor, oração, leitura da palavra. Portanto, devemos nos esforçar a estar sempre presentes nos meios de graça, a participarmos do meio de graça, para nós experimentarmos dia após dia a graça santificadora, renovadora do nosso viver. Mas a segunda coisa, ou o segundo motivo por que devemos preservar e caminhar no caminho da sabedoria e guardar este equilíbrio e este instrumento do Senhor que restaura a nossa alma, é porque a sabedoria manifesta as bênçãos pactuais. Veja o verso 22: porque serão vida para a tua alma. O saber do Senhor, o temor do Senhor é vida para a alma. Dia após dia nós nos alimentamos, nós praticamos descanso, esportes e outras coisas que preservam a nossa vida. Fato é que Deus é o governador da nossa vida e nós não podemos acrescentar um côvado a ela, porque Ele é soberano. Mas nós temos a responsabilidade de nos alimentarmos, de praticarmos o esporte, de cuidarmos da nossa saúde, e isso preserva a nossa saúde física. E o que preserva a nossa alma? Vejamos o que diz Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa sabedoria, este conhecimento do Senhor, ele restaura a alma. Ele não somente soma a pessoa, a constituição da pessoa, não é uma somatória, é uma transformação, é uma restauração. Você já viu um restaurador de sofá? Ele pega um sofá velho, rasgado, e ele troca a natureza, troca o couro, troca tudo, ele restaura, dá um novo parecer, uma nova vida, uma nova disposição àquele móvel. É assim, o Espírito Santo aplicando no nosso viver, é uma restauração. Mas restauração do quê? Da nossa alma. E o que nós nos parecemos? Criacionalmente, Deus estabeleceu no homem em Gênesis a imagem e semelhança do Senhor, a imagem e semelhança de Deus. Ele comunicou os seus atributos para conosco. Então, quando a lei do Senhor perfeita, ela restaura a nossa alma, ela nos faz parecido com o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, que é o Senhor da nova criação, que é a restauração da imagem de Deus no homem. A sabedoria encarnada, ela nos transforma e, como diz Romanos 8, ela nos faz imagem do Filho de Deus, Jesus. Este é o nosso chamado, a compartilharmos e espalharmos a imagem do Senhor. Como podemos espalhar a imagem do Senhor por toda a terra?
Primeiro, o Evangelho nos alcança e nos faz restauração, Ele está nos restaurando, num processo de santificação que se terminará na glorificação, quando nós ressurgirmos dos mortos. Mas até lá, nessa santificação, nós temos 2 mandatos, 2 ordens a serem cumpridas. Como igreja do Senhor, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isto é espalhar a imagem do Senhor. Por quê? Porque cada vez que alguém recebe a Cristo como Senhor e Salvador, é batizado, é discipulado, é recebido na igreja, é uma nova restauração acontecendo, é uma nova experiência de recriação acontecendo, uma regeneração ocorrendo. Mas há uma segunda ordem, que é a ordem criacional ainda: multiplicai-vos. Então é necessário que os crentes aumentem a igreja por meio do método que Deus estabeleceu, que é tendo filhos. E essas 2 maneiras que cresce a igreja, evangelização e procriação, que nós podemos ter esta restauração e experimentar sabedoria na nossa vida, e é vida para a nossa alma. Mas o verso 22 ainda diz que é um adorno ao teu pescoço, é uma joia, um diamante bem lapidado, é uma poesia, uma obra de arte ocorrendo, que brilha e reflete a imagem de Deus, a glória de Deus, por toda a criação. Por isso que nós somos sal da terra, e nós somos luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Então, a sabedoria manifesta na vida do filho, do crente, do eleito, a bênção pactual. E quando nós falamos de pacto, devemos ter bem claros 2 pactos: o pacto que Deus estabeleceu com Adão, que é o pacto de obras, e que tinha a lei para não comer do fruto, e ele comeu, e nós estávamos em Adão, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ali ainda na queda, em Gênesis 3,15, Deus estabeleceu o pacto de graça, que viria o filho da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E esse filho da mulher, sendo o segundo representante, ele cumpre o pacto de obras, e ele nos oferece o pacto da graça. E o pacto da graça, ele nos é oferecido hoje, nesta manhã. Está diante dos vossos olhos o pacto da graça, um chamado eficaz de Cristo. Receba Cristo como Senhor e Salvador, e aqueles que estão mortos em delitos e pecados recebem vida, e são assentados em tronos celestiais, e são preparados no novo caminho, para boa obra, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E como é perfeita, ela não só é um mandamento que nos acusa, mas ela nos leva a Cristo, manifesta a nossa salvação em Cristo, mostrando que nós nunca seríamos capazes de cumprirmos toda a lei. Cristo cumpriu, mas ela agora também é uma relação para conosco, de forma que nós, na nossa santificação, devemos nos submeter à lei de Deus, a não tomar o nome do Senhor em vão, a ter somente um Deus, a guardar o dia do Senhor, a não fornicar, a não corromper e dar falso testemunho contra o irmão, a não no coração cobiçar. Está na moda dizer que o desejo não é pecaminoso, mesmo que ele seja errado, mas a palavra diz, o 10º mandamento: não cobiçarás. O Senhor Jesus diz que a raiz de todos os males é o coração. É do coração que vem o fratricídio, é do coração que vem os roubos, idolatrias. É do desejo pecaminoso, é pecado, o cobiçar é pecado. Mas a sabedoria nos chama a temer ao Senhor, e temor do Senhor é submeter à lei, ao Evangelho, e isto restaura a alma, nos torna cada dia mais filhos de Jesus, do Pai em Jesus. Mas o terceiro motivo que devemos guardar a sabedoria é porque ela resulta em segurança, e está nos versos seguintes,
O verso 23 diz: então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Então nós temos uma segurança no caminho. Abramos Salmo 121 para ver que segurança é esta. O socorro de Deus e a segurança de Deus. O Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então andarás seguro no teu caminho. Veja, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O socorro do povo de Deus é o Senhor, Ele é o guarda, Ele não dormita. E quando eu vejo o salmista escrevendo essa coisa, eu me lembro do confronto de Elias com os profetas de Baal. E Elias, ele fala: gritem mais alto. Talvez Baal está se fazendo das suas necessidades, pode ser que ele está dormindo. Os deuses do Antigo Oriente Próximo dormiam, mas o Yahvé, o Deus que elegeu a nação santa, o povo pactual, Ele não dormita, Ele é soberano, Ele guarda o eleito, Ele é a tua segurança. O teu caminho, guardando a sabedoria deste Deus, é um caminho seguro, é um caminho que nós estamos com Deus. E como diz John Knox, um homem com Deus é maioria, porque a presença de Deus manifesta é o poder de Deus, é o poder de Deus. Mas essa segurança é no caminhar, no sair da sua casa ao trabalho, a uma viagem, mas também é uma tranquilidade para dormir. Nós podemos dormir tranquilamente. Quando te deitares, não temerás. Por quê? Porque não há acusação contra os eleitos do Senhor. Ainda que o inferno inteiro se levante contra o povo de Deus, Deus é a nossa segurança, Ele é quem venceu a batalha. Satanás está amarrado, ele não pode acusar-nos, ele não pode enganar as nações. Nós somos um exército arregimentado a avançar com a espada do Senhor, com a lei do Senhor, e arrebataremos aqueles que estão escravizados no poder do Espírito, porque a obra é do Espírito. Lembremos sempre que há um chamado geral, mas é um chamado específico ao eleito, ao coração irresistível. Mas também essa segurança, ela nos alcança nas situações difíceis. Veja o verso 25: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. A vida, ela está no controle do Senhor. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Deus providente, Ele é o Deus que sustenta cada batida do nosso coração, cada respiração do nosso pulmão. Como diz o Eclesiastes, nós não podemos acrescentar um côvado ao nosso viver. Como diz o Senhor Jesus, o Pai conhece todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele é soberano, Ele nos guarda de todo o mal, e o mal final, Ele não nos lança ao inferno. Uma vez que a graça nos alcança, a sua salvação é garantida. Podemos dizer: salvo hoje, salvo amanhã e salvo para sempre, em Cristo. Em Cristo, Ele é a nossa segurança. Não temos então o pavor repentino. É verdade que a providência pode nos alcançar de uma maneira que nós não esperávamos.
É verdade que as coisas não estão no nosso controle. A sabedoria de Deus nos humilha. Às vezes a gente acha que estamos num bom emprego, às vezes a gente acha que está com uma boa saúde, mas nós sabemos, e nós temos esperança, que o aqui e o agora, é só o aqui e o agora, e que grandes coisas, e que coisas futuras, estão por vir. Porque se nós nos limitássemos somente ao aqui e agora, somente às coisas triviais, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. E como diz Paulo, comamos e bebamos e morramos. Mas nós temos uma fé, e esta fé está alicerçada na seguinte coisa. 1 Coríntios capítulo 15. Porque Ele ressuscitou primeiro. É a primícia dos que dormiram, dos que morreram. Nós também ressuscitaremos. E esta providência que muitas vezes nos humilha, e quase sempre, ou sempre nos humilha, sempre nos põe de joelhos, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela nos faz olharmos e percebermos que, de fato, por mais que nos esforcemos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Vejamos a situação que estamos vivendo. Quantos planos de viagens, de negócios, de aulas programadas, de igrejas para trabalhar, plantação de igreja, etc., que este vírus interrompeu. Mas vejamos quantas pessoas foram alcançadas com o conforto do Senhor, quantas pessoas que foram despertadas e perceberam que a vida delas não estava no controle delas, mas há um Deus assentado no alto e sublime trono. Este Deus é o nosso Yahvé, que o Filho revelou, e que o Espírito agora nos conduz a Cristo, e Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sacerdote. Portanto, nós não devemos temer o pavor repentino. Nós estamos guardados em Deus. Nós ressuscitaremos em Cristo. Nem a arremetida dos perversos. Isso me faz lembrar Abacuque, quando ele questiona com Deus: mas por que os perversos eles estão aumentando, eles estão parecendo que têm uma vida tranquila, enquanto os justos padecem? E lá no final do capítulo ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não sejam explicáveis, eu continuarei temendo e louvando ao Senhor. Este é o nosso chamado. Ainda que nós não entendamos o que está ocorrendo com a nossa vida, devemos saber que o nosso Deus está fazendo com que todas as coisas estão cooperando para os seus decretos eternos, e nos transformando à imagem do Filho de Jesus. Ele quem controla o nosso viver, Ele que tem pensamentos não para o mal, mas pensamentos para o bem da nossa alma. A disciplina nos alcança também quando andamos errados, em equívoco, quando nós nos apartamos do Senhor. Ele disciplina, porque Ele é Pai, e Pai disciplina a quem ama. Deus nos ama. E se você é um crente em Jesus e está andando em caminhos tortuosos, saiba, essa disciplina te alcançará num dado momento oportuno e te colocará no caminho reto, no caminho do Senhor. Portanto, tema a este Deus. Ele é fogo consumidor, Ele é o totalmente justo. E o nosso maior exemplo de sabedoria, como eu já disse neste sermão, que a nossa sabedoria é Cristo encarnado. E Ele, sendo Deus Filho, entrou na história. Ele encarnou-se. E Ele submeteu-se a toda a sabedoria de Deus, a todos os desígnios de Deus Pai. E Ele, ungido pelo Espírito Santo, Ele manteve-se sempre diante dos olhos o propósito, sem desviar 1 milímetro sequer daquilo pelo qual Ele foi designado a fazer.
Ele cumpriu totalmente, e certa vez Satanás tentou, colocou-lhe em provação, e ele respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Ele respondeu com a palavra de Deus, a espada de Deus, contra as tentações de Satanás. E ele operou os milagres, os sinais de que o reino de Deus estava manifesto. Ele expulsou os demônios, ele cumpriu toda a lei, teve uma vida de obediência, sendo Deus homem, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Um dos seus discípulos, dos seus próximos, o trai. Os impérios da religião e da política vão contra ele e o levam à cruz. Mas o que é belo é que João diz que, amando-os, os amou até o fim. Foi a manifestação do amor, da sabedoria de Deus. Se Deus colocasse o nosso problema em nossas mãos e disséssemos a nós: resolve o problema do pecado, jamais conseguiríamos satisfazer a justiça de Deus, porque Deus é eterno, e sendo Deus eterno, quando nós pecamos contra este Deus eterno, acumulamos sobre nós a justiça ou a ira eterna, e por isso que era necessário pagar pecado somente de duas maneiras: ou homens são lançados ao inferno eterno, que é a justa ira de Deus manifesta eternamente, ou alguém eterno se encarnasse e cumprisse aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. E este é o plano sábio de Deus. O Filho se encarna e cumpre todo o desígnio, o propósito, e amando-os, amou-os até o fim. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja o quão sábio é o nosso Deus. Ele é o eternamente sábio, e Ele compartilha conosco este atributo. Nós podemos experimentar no nosso viver toda a sabedoria de Deus. Portanto, trago algumas aplicações. Primeiro, devemos sempre ouvir os princípios eternos da palavra de Deus. Sempre e sempre e sempre. Trazer à memória é o método de Deus de ensino. Repetição. Aonde? Ao deitar, ao se levantar, ao caminhar, na igreja, no carro, em todos os lugares. Sempre é o momento oportuno de rememorarmos, de participarmos do meio de graça da palavra de Deus. Segundo, também é necessário praticarmos, colocarmos em prática aquilo que temos aprendido. Veja, os gregos, e os filósofos, eles tinham um apreço pelo saber, o acúmulo de conhecimento, e o que dá origem à heresia gnóstica, a salvação pelo conhecimento. Mas nós temos uma sabedoria que é regeneração do coração, e ela é manifesta em prática. A justificação que nos alcança no tribunal dos céus, ela é posta em prática na santificação. É uma transformação de vida, é uma conversão, é uma mudança de um caminho para o outro, de um caminho errado para o certo. É necessário praticar. E nós que somos conhecedores dessa sabedoria de Deus, devemos praticar a evangelização, porque os homens são tolos. E o Salmo 1 mostra claramente que existem os bem-aventurados, daqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, e dos ímpios, o caminho dos ímpios, o caminho que perecerá, que é morte eterna, em que o pavor repentino tomará e levará para uma total manifestação da ira de Deus. Nós precisamos falar aonde encontrar a sabedoria. Onde encontrar a sabedoria?
Quinto, ou por último, tornar essa sabedoria conhecida e experimentada na nossa vida é um privilégio. Portanto, na hora que nós formos provados ou tentados, devemos responder como o nosso Senhor respondeu. Está escrito, eu não posso caminhar neste caminho. Está escrito, está escrito. Examinar sempre a nossa vida, em qual nível de prática nós estamos, se estamos praticando a sabedoria ou se nós estamos nos apartando dela. E é por isso que Salomão escreve este livro, para nós sempre pegarmos e termos esse exercício de compararmos e obedecermos. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Então que Cristo, o Logos manifesto, aquele que era a palavra, que estava com Deus e que é Deus, que Ele seja sempre o motivo pelo qual nós vivemos e nós obedeçamos ao nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.